Amém? Paz do Senhor. É muita emoção, muita alegria, muita satisfação, muito gozo até, por que não dizer, de estarmos num evento como este, numa inauguração singular. Eu creio que este evento vai marcar nossas vidas de maneira singular. E o tema que Deus me deu, falou ao meu coração, para conversar um pouco com vocês em uma breve reflexão, é a fé. Um dos grandes temas da Bíblia, fundamental nesse tempo de apostasia e de esfriamento. Então, desde já, vamos abrir a nossa Bíblia, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo também o 13. Capítulo 13, versículo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 13, 13. Vamos ficar ligados ao céu, conectados. A palavra hoje é conexão. Todos acharam? Diz assim: agora, pois, permanecem a fé. Diga comigo. Agora, pois, permanece a fé. Nós vamos ficar aí, tá? Vamos só completar o versículo, mas vamos ficar aqui. Agora, pois, permanece a fé. A esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. A fé que opera por caridade, a fé que opera por amor. Senhor, muito obrigado. Somos agradecidos imensamente, agradecidos a Ti. Continua conosco, Senhor, na frente, no governo, na direção, na administração, Teu Espírito executivo do Pai, do Filho, em nosso meio. Ajuda, Senhor, nos expor a Tua palavra dentro do que o Senhor colocou em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Observem o verbo permanecer. Agora, pois, permanece a fé. A fé é para permanecer. Não é algo momentâneo, não é algo assim, será talvez, quem sabe, é para permanecer. Mas a questão é, o que é fé? Eis a questão. O que é fé? Podemos chamar de fé crença. Podemos chamar de fé credo. Podemos chamar de fé ato de crer, acreditar, ou até religião, da palavra religare. O que é fé no sentido comum, mais simples, do conceito da identificação, da definição? Fé é a capacidade comum que temos, que todos nós temos, de acreditar ou não acreditar. Até os ateus que dizem não acreditarem, quando eles dizem eu não acredito em Deus, está usando o que é fé? Fé é a capacidade comum que todos temos de acreditar ou não acreditar. O que é a fé? A fé real, verdadeira, essa nossa fé, aponta para Deus, aponta para cima, aponta para o céu, para o Senhor como objeto único de nossa fé, porque não há outro. Todos os outros não são, mas Ele é. Único, fiel, leal, verdadeiro, exclusivo, objeto de nossa fé. O que sai dele é idolatria. Quando eu falo a Deus, eu falo Pai, Filho e Espírito Santo. A fé também, ela implica em religião. Qual a sua religião? Qual o seu credo? Qual a tua fé? Por que fé é religião? Porque é a busca do caminho de volta para Deus.
Após a queda do homem, é lógico, no Éden, Jardim do Éden, pelo pecado, como consequência do pecado, todos nós ficamos separados, distantes, alienados de Deus, carente da glória de Deus. Como Isaías 59, versículo 1 e 2, nos fala disto, que o pecado fez separação, divisão entre nós, entre o homem e Deus. Eis aí a questão da fé, para nos conduzir de volta ao nosso lugar, que nosso lugar é no coração de Deus. O lugar de Deus é em nosso coração. O céu é meu trono, a terra simplesmente estrada os meus pés. Que casa me edificareis vós, se minha mão criou todas estas coisas? Para quem olharei? Para o contrito, para o abatido de espírito, que crer na minha palavra, para vivificá-los, ou vivificá-lo. Agora vamos descer mais fundo, vamos para a imersão, pensar um pouco em segredos da fé, enigmas da fé, mistérios da fé. Vocês vão saber por que essa colocação, ou esta colocação. O que é fé? Volta à questão inicial. O que é fé? Hebreus capítulo 11, o capítulo clássico do Novo Testamento, que fala exclusivamente sobre fé, onde nos mostra, nos revela o registro dos heróis da fé, que fizeram proezas e que destemidamente deram testemunho de mártires da sua própria fé. A galeria dos heróis da fé. O que é fé segundo a revelação bíblica, teológica, que está no registro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O que é fé? Fé é alicerce. Fé é base. Fé é fundamento. Firme fundamento. Certeza, convicção, estabilidade de quê? Das coisas que se esperam. Como pode? Olha, fé, alicerce, base, firme fundamento, certeza, convicção, estabilidade das coisas que se esperam. Ora, se esperam, está no futuro. Primeiro ponto aí, dos enigmas da fé, dentro da imersão da fé, é exatamente a fé apontando para o futuro. Ora, se aponta para o futuro, logo pensamos também em esperança. Se aponta para o futuro, fala de promessa. Se esperam, fala de promessa. E promessa está sempre no futuro. Já viu promessa no passado? Nem no presente. Se eu digo a você, eu vou te dar isto ou aquilo, eu estou já mostrando para o futuro. Eu vou lhe dar um presente, futuro. Então, fé é exatamente isto. Primeiro ponto, a fé é a convicção, a estabilidade, a certeza das coisas. Tudo aquilo que se espera. Segundo, a fé também é prova. Prova. Experiência. Fé é experiência, hein? Fé é prova. É experiência que traz convicção, certeza de fatos ou coisas que não se veem. Então, esse é um mistério. Fé no futuro, apontando para o futuro e para o invisível. O que isto significa? Significa no presente, como nós estamos aqui agora, crer, viver no futuro e no invisível. Como pode isto? Está além da razão, está além dos sentidos, está além da alma humana, está além da lógica. Invisível? Sim, a fé tanto aponta para o futuro como invisível. Invisível fala de imaterial, logo a fé é imaterial, é espiritual, pertence a um mundo espiritual, metafísico, ou metafísica, transcendental. Ela passa, ultrapassa, vai além, vai lá no céu, aonde está Deus. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, sendo necessário que todo aquele que crer em Deus, primeiro devemos crer, cremos que Ele existe e que é galardoador
o recompensador daqueles que o buscam. Então, a fé está no invisível aos nossos olhos, aos nossos sentidos naturais. Quer ver um exemplo? Hebreus 11, 27. Pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Repito, pela fé, Moisés, pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei de Faraó, mas ficou firme na estabilidade, como vendo o invisível. Aí vem Jesus. Deus é Espírito. Espírito é invisível aos nossos olhos naturais, não pertence ao nosso mundo físico material, logo está além dos nossos sentidos, da percepção ou do que nós chamamos de naturais. Deus é Espírito, invisível, está aqui, está lá. Para Deus não tem passado, presente nem futuro. O futuro de Deus, a eternidade de Deus é o eterno presente. Deus nunca foi nem nunca será, não se conjuga verbo para Deus. Ele é, eternamente é. Eu sou! Os outros não são. O que é fé? Fé é a certeza, a convicção, fundamento, alicerce, base, estabilidade das coisas que se esperam. Está na frente, está à frente. Não pode olhar para trás. Quem tem fé não olha para trás. Quem tem fé não fica apenas olhando ao lado ao redor. Olha para frente, olha para cima. Futuro, mas futuro garantido. Futuro certo. Futuro naquele que chama a existência as coisas que não existem. Também a experiência de se firmar no invisível. Sai um pouco desta terra, né? Vamos colocar assim, em conexão espiritual, sair dessa esfera. A gente está muito aqui, ó, muito aqui. Porque essa fé natural daqui, que você projeta, que você planta, sabe que vai colher, isso não impressiona Deus, não. Isso já está feito na criação. O que impressiona Deus é exatamente o que nós vamos seguir daqui para frente. Tópico 2. De onde vem a fé? Ué, a fé vem? Se vem, não está aqui, ela vem. Ela está aqui porque ela veio. A fé vem. Vem o quê? Pelo ouvir. Não é por ver, é ouvidos. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A palavra de Deus gera fé, produz fé, movimenta a fé, trabalha a fé, porque o justo viverá da fé, ou da sua fé, viverá. Agora, detalhe, Jesus é o autor e consumador também ele é a palavra. Ele é o autor e consumador da fé, e ele é a palavra de Deus. Então, a fé agora nos direcionou, nos mirou e nos levou exatamente à palavra de Deus. Eu estou aqui com a palavra escrita e inspirada. Jesus é a palavra viva, que está sentado à direita de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada aguda de 2 gumes, que penetra onde? Até a divisão de alma e espírito. Eis a razão da fé. A penetração além da alma e espírito, ou fazendo divisão da alma e espírito, eis a questão da fé genuína, profunda, imersão verdadeira. Porque a palavra penetrar na cabeça é fácil. A palavra vir para decoreba é fácil, e é importante. É importante saber decoradamente o Salmo 91, 23, ou qualquer porção das Escrituras em que a gente se firma, se estabelece. Mas a penetração nesta noite da palavra deve ser na divisão de alma e espírito e material, constituição física, juntas e medula dos ossos. Por quê? Porque ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A epístola de Judas, apóstolo não Iscariote, aquele meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago, ele fala da fé, que devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, a fé vem e foi dada.
A fé vem. A fé foi dada aos santos, dada como dom, dada como dádiva. Ninguém pode gloriar de exercer fé. Por quê? Porque a fé é dádiva. A fé é graciosidade. A fé é dom de Deus. A fé vem a nós. A fé nos movimenta. O mistério da fé. Jesus é o autor e consumador da fé. Ele inicia, planta a semente da fé em nosso coração através do seu Santo Espírito e completa na maturidade a nossa fé. Então, Judas fala para a gente batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Outra vez, o apóstolo, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. Opa, santíssima fé, santíssima, santo dos santos. Edificando-vos, vós, amados, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha a dimensão. Santíssima fé, orando no Espírito Santo. Na estrutura do tabernáculo, nós temos 3 partes, que é o pátio, o santo lugar e o santíssimo, ou o santo dos santos. Dentro do ensino figurativo, dentro da simbologia, dentro da tipologia bíblica, representativa e correspondente, o pátio representa nosso corpo. Não é aqui que Judas está falando. O santo lugar representa a nossa alma. Não é da alma que ele está falando. Mas o Santíssimo representa o nosso espírito. Então, a edificação profunda da nossa fé não está no corpo, não está na alma, está no espírito. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios 2,13. Nós temos, irmão, o espírito de fé. Cremos, por isso falamos. Falamos porque cremos. Nunca se deve falar sem crer. Não tem autoridade e fica uma coisa assim, vazia. Cremos, por isso falamos. Falamos porque cremos. Por quê? Porque temos espírito de fé. Fé espiritual, fé espírito, fé santíssima. A fé, ela é operada, ela é trabalhada, é comunicada a nós pelo Espírito Santo de 2 formas, como dom. E a um, pelo Espírito, é dada a fé. Como dom, a fé vem de cima, vem de fora, como uma revelação, uma manifestação para algum fato extraordinário, para alguma proeza, necessariamente dentro do propósito de Deus. Mas a fé também é uma semente que nasce, que brota, que frutifica dentro de nós. Nós chamamos fruto do Espírito. Então, a fé, ela vem como dom de fora, de cima, para nos revestir. E a fé gera e brota, movimenta, cresce dentro de nós. Mistério da fé. A fé que brota, a fé dentro e a fé sobre. Logo, Estevão era cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio da palavra, cheio do amor, perdoador. Eu acho muito importante quando Jesus, naquele momento findo da consumação da sua obra salvífica no Calvário, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agora vem Estevão. Eis que vejo os céus abertos e a glória de Deus, e Jesus à direita do Pai. E ali no momento crucial, após uma discorrência da palavra de Deus, após uma exposição da palavra de Deus inconfundível e que confundiu os doutores os incrédulos, que rangiam os dentes porque faziam resistência ao Espírito Santo e à palavra de Deus, e a resistência de Israel era histórica. Já havia matado a Cristo, mesmo o Sinédrio estava ali, ia matar, ia martirizar Estevão. E Estevão olhou para o céu, liberou o perdão e disse assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus, Pai, recebe o meu espírito. Estevão, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Não lhes impute este pecado
Fazendo isto, adormeceu. Quando ele viu o céu aberto, e Jesus à direita de Deus já estava fora do corpo. As pedradas bateram só na carcaça. Ele não estava mais aqui. Quando a gente vê o céu aberto, a glória de Deus envolvido na glória do Espírito, as pedradas só batem na carcaça. Não atinge nem a alma e nem o espírito. Grande é o mistério da fé. Imersão, mergulho, profundidade. Vamos ainda um pouco mais abaixo da superfície. A fé pode ser acrescentada, deve ser aumentada e multiplicada, de fé em fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. De fé em fé. Como justo, viverá da fé, de fé em fé. Então, logo, Paulo fala também da medida da fé. Fé tem medida? Tem. Tem intensidade? Tem. Jesus fala de pouca fé, pequena fé, grande fé da mulher cananeia e muita fé. Nunca vi tanta fé assim naquele oficial que disse: diga só uma palavra que o meu criado sarará. Porque eu sou sujeito à autoridade, cadeia de comando, e tenho soldado ao meu dispor. Digo a este vai, ele vai. Digo ao meu servo, o criado, vem, ele vem. Então, diz só uma palavra, mestre, que o meu criado sarará. Não precisa nem em casa, eu não me sinto digno de recebê-lo. Mas diga uma palavra. Jesus, nunca vi tanta fé assim nem Israel. Era um oficial romano, naturalmente um prosélito do judaísmo. Certo? Mas a fé crescente, aumentada, ela pode ser aperfeiçoada? Pode. Tenho aqui 2 exemplos bíblicos de fé aperfeiçoada. Primeiro, Abraão, o pai da fé. Ele creu em esperança contra esperança. Como é que pode isso? Abraão creu em esperança contra esperança, que seria pai, verdadeiramente, em qualquer improbabilidade, não é? Mas ele que creu, que Deus, que chama a existência que não existe, que ressuscita os mortos, levou-o a crer em esperança contra a esperança. E a fé de Abraão foi aperfeiçoada quando do oferecimento de seu filho Isaque, em sacrifício no Monte Moriá. Jesus disse assim: Abraão viu os meus dias, falando aos fariseus, e alegrou-se e exultou-se. Quando é que Abraão viu os dias de Jesus claramente e alegrou-se, se estava pelo menos 2 milênios antes, aproximadamente? Quando no sacrifício de Isaque, ele obedeceu toda a ritualidade e todo o mandamento, toda a ordem divina, levou Isaque, como conhecemos a passagem, chegou na hora de imolar Isaque, amarrou Isaque, e levantou o cutelo para cortá-lo e ia pôr fogo. Aí o anjo do Senhor, que estava entre terra e céu, bradou: Abraão, não faças tal. Não estenda a mão sobre o menino, ou sobre o teu filho, melhor dizendo. Agora sei que temes a Deus. Igreja, para nós seria assim: agora sei que amas a Deus. E como amas? Ama mais a Deus do que Isaque. Não, não é assim. Agora sei que temes a Deus. Grande é o mistério do temor. O temor reina acima do amor, porque o temor é o nível mais elevado de reverência, de adoração, de entrega. A primeira vez que na Bíblia aparece adoração, está ligado ao sacrifício de Abraão. E que adoração? O outro é o patriarca Jó. Jó, depois de ser provado de maneira profunda, severa, teve também a sua fé aperfeiçoada, quando ele disse: eu te conhecia, de ouvir com meus ouvidos, mas agora te veem os meus olhos. A fé aperfeiçoada nos põe face a face com o Senhor. Quando Abraão olhou, eis um cordeiro preso ao mato. Um cordeiro não, um carneiro preso ao mato. Também é um cordeiro.
O carneiro pesou o mato e ele ofereceu no altar no lugar de Isaque. Isaque não morreu, o cordeiro morreu em seu lugar. Assim aconteceu com nós. Jesus morreu em nosso lugar. Mas o detalhe é que Abraão viu os meus dias e alegrou-se. Jó, eu te conhecia só de ouvir, com os meus ouvidos, tradições, informação, testemunho, de geração em geração. Agora te vê os meus olhos. Fé aperfeiçoada. Se a gente recuar da fé, não vai ver isso. Mas se não recuar, aí não é para recuar. Então, 3. As provações da fé. A fé aprovada é aprovada. A fé aprovada é testada, é experimentada e desafiada. A fé tem que ser provada e tem que ser aprovada pelo Senhor para, então, obter aquilo que Ele tem para nós. O apóstolo Pedro disse assim, sabendo, irmãos, que a prova da vossa fé, que é mais preciosa do que o ouro ou a prata, que perece pelo fogo, sendo provado, se acha em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A nossa fé tem que ser provada, porque fé sem obra é morta. Quando que aparecem as obras de fé? Quando somos provados verdadeiramente. Passamos por provação e tentação em todo um processo. Tiago, a prova da vossa fé produz paciência, perseverança, resistência e, por que não dizer, resignação. Por que Deus prova a fé? Para nos dar sustentabilidade, para nos dar firmeza e estabilidade, para a gente conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos e conhecer o mundo em que a gente está inserido. Tudo isso pertence ao caminho da maturidade da fé. Agora vamos lá, estamos caminhando aqui para o fechamento. Possíveis tipos e formas de provações e tentação. Como é que Deus nos prova? Eis a questão, o que é fé? Fé provada? Como é que Deus nos prova? Apenas algumas possíveis tipos e formas de provações e tentações que experimentamos aqui na Terra. Primeiro, tempo, espera e demora. É uma provação difícil? Tempo, espera. Já viu que a gente não gosta de esperar? Quem é que gosta de esperar? Então, o tempo, a demora e a espera é uma provação da nossa fé. Se a gente vai sair do lugar ou não. Segundo, seguido ao tempo, temos o silêncio. Silêncio. Quando nossa fé está sendo provada com severidade ou com profundidade, temos que enfrentar silêncio. Muitas vezes silêncio de alguém que não nos ajuda, silêncio de Deus, e aí vem a solidão e desertos. Por quê? A fé está sendo provada. Com demora, com silêncio, com solidão e com deserto. É teste difícil ou não é? 3. A fé pode ser aprovada com espinho na carne. Aflições de Cristo no corpo, dor, sofrimento físico, mental, emocional, espiritual, por causa das guerras. São guerras tremendas que nós temos que batalhar pela fé. São grandes combates. Quando somos provados, além do tempo, além da espera, além do silêncio, além da solidão, com espinho na carne. Aquilo que nós dizemos, está doendo, a prova está doendo, está doendo. Pode ser físico, pode ser mental, pode ser emocional, espiritual. E aí, meus irmãos, é guerra sem trégua. Ou pode ser tudo junto. Sabia, quando a gente passa numa prova de uma outra, aí vem um pacote cheio, vem tudo. Mas esse que é a hora boa. Igual Josué, quando os inimigos vieram todos. Venciam a outra e reuniram. Confederaram, mas Deus disse assim, Josué, não te preocupe, eu vou entregar todos nas tuas mãos. Quarto, a fé pode ser provada com humilhações e perseguições. É fácil, na prova da fé, passar humilhações e perseguições. E você fica procurando motivo, não acha, porque não é para achar, é teste. O que eu fiz, o que deixei de fazer? Não. Humilhações
perseguições. Quinto, a fé pode ser provada nos relacionamentos. Família, sociedade, irmãos, igreja. Ué, tem. Tem momento, período, ocasião que somos provados. Família, sociedade, igreja, irmãos, nos relacionamentos. O que a gente vai fazer se a prova da fé? Como vamos nos comportar? Sexto, a fé pode ser provada com perdas. Perda de bens, patrimônios, coisas materiais, acessórios da vida. Ou perda de vidas mesmo, entes queridos. Eis a questão Jó. Jó. Perda total. Vamos por ordem de valores. Perda dos filhos. 2. Perda dos seus empregados, ou seus domésticos, seus trabalhadores. Só escapava um. Já pensou que dor? Que dor, melhor dizendo? A condolência de Jó, a dor de Jó, os 10 filhos, todos os empregados, ou os que trabalhavam para ele, só sobravam para escapar. E a perda da saúde, e a perda dos bens. Agora, eu vou fechar aqui, falando no mistério da fé, de 2 tipos de fé, que são demonstradas e apresentadas nesta epístola aos Hebreus. Primeiro, temos a fé que Deus honra. A fé que Deus honra? Sim. E tem uma fé que honra a Deus. Opa! A primeira, Deus honra de cima para baixo. E a segunda, tem que honrar Deus de baixo para cima. Como que é isso? Vamos primeiro para a prova da fé que honra a Deus. Ou a fé que honra a Deus. Melhor, desculpa-me. Vamos para a prova da fé, a fé que Deus honra. Melhor dizendo, como que Deus honra esse tipo de fé? Dando livramentos físicos literais. Aí entra o que nós chamamos proezas da fé, milagres da fé ou vitórias da fé. Hebreus 11, 33 ao 35, parte A, diz assim: pela fé, venceram reinos. Muito bom. Ótimo, beleza. Pela fé vencemos reino, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram a força do fogo. Eu gosto muito disso. Da fraqueza tiraram forças. As mulheres receberam seus filhos, que foram mortos pela ressurreição, pureza da fé. Deus honrou a fé, deu vitória a todo mundo. Essa fé a gente prega muito. Essa fé a gente prega muito. E não está errado, não. É uma dimensão de fé. Deus está livrando de cima para baixo, honrando a fé dos seus. Mas tem outro aspecto da fé que é de baixo para cima. E quando somos levados a honrar a Deus com a nossa fé, aí entra a parte complementar, que diz assim: pela fé, uns foram torturados. Torturados pela fé, sim, não aceitando o seu livramento. Por que não aceitando o seu livramento? Era o apelo. Se você negar, você não vai ser torturado, não vai morrer desse jeito. Vamos lá, fechar. Pela fé, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançar o quê? Uma melhor ressurreição. Outros, porém, foram apedrejados pela fé. Volta o caso de Estevão, como um tipo clássico. O primeiro mártir da igreja, apedrejado pela fé. Cerrado ao meio pela fé. A tradição diz que Isaías foi cerrado ao meio. Mortos ao fio da espada pela fé. E pela fé, alguns outros experimentaram açoites, escárnio, até cadeias e prisões. Desamparados, aflitos e maltratados pela fé. A fé de baixo para cima que honra a Deus. A fé dos mártires. Nós ficamos muito bem acostumados com a fé dos livramentos. E quando o Senhor não dá livramento? E quando Ele leva até para a eternidade a pessoa gemendo e dando glória? E por que não dizer que nesses dias, Deus está provando a nós com esse tipo de fé? Porque a gente fala em glorificar a Deus, honrar a Deus, tudo bem.
cantamos, louvamos, glorificamos a Deus, e aí? Mas quando acontece isso, essas perdas, eu tenho que repetir, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar a melhor ressurreição. Outros foram apedrejados, literalmente, cerrado ao meio, que covardia, que tortura. Morto ao fio da espada. Outros experimentaram pela fé açoite, escárnio, cadeia e prisões, desamparados, aflitos e maltratados. Para fechar aqui, nós temos um caso clássico em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 12. Pedro e Tiago são presos juntos por Herodes. E Herodes tensionava executar os dois, martirizarem os dois. E o que ocorreu? Deus honrou a fé de Pedro, a igreja orou, Deus foi lá e soltou Pedro. Pedro continuou seu ministério. E Tiago? Tiago teve que honrar a sua fé, passando pelo martírio. Então, dois casos juntos, simultâneo. O mesmo evento, a mesma situação, o mesmo procedimento. Deus livra um e o outro sela com sangue. Aí. Há período em nossas vidas que o Senhor dá livramentos mesmo. A gente glorifica e dá testemunho, mas há período que não. Há período que somos mártires vivos. Mesmo aqui não tendo essa perseguição de execução, somos mártires vivos. Então, conclusão. Fecho aqui. Outros mistérios da fé. Olha só, escute aí que eu vou fechar aqui. A fé que toma iniciativa. E por que não dizer de imediato? A representação aqui de Abraão. Deus disse a Abraão, sai e vai. Ação imediata. Sai da tua terra, parentela, a casa de teu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão tomou as precauções, tomou as atitudes e saiu sem saber para onde ia. Esta é a fé que toma atitude. Outra, Abraão, toma o teu filho Isaque, vai-te ao Monte Moriá e oferece em sacrifício. Fé que toma iniciativa. Mas tem outro tipo de fé, que é a de Jó, a fé que sobrevive à crise, apenas paciência. Jó não precisava fazer nada, se mover, a não ser além de sobreviver à crise. As calamidades que veio sobre ele, tantas perdas, tanta crise, Jó tinha que sobreviver aquilo ali. Abraão tinha que sair, tomar iniciativa, o tempo todo, andar na terra, marcar a terra, tudo que Deus mandava, sai e vai, ele ia, fazia, rotar. Jó não, Jó desabou a crise. Abraão foi avisado, Jó não. Abraão creu na palavra de Deus, Jó creu no caráter de Deus. É mais difícil quando temos que crer no caráter de Deus. Ele não avisou, não falou e aconteceu, pode se aconteceu com Jó. Estava lá em cima a questão e Jó não sabia o que estava acontecendo e Deus não podia contar a Jó, senão perdia o efeito, a prova da sua fé. Mas Jó permaneceu firme e fiel e Tiago fecha assim. Viste, irmão, a paciência de Jó? E vocês viram o final que o Senhor deu a ele? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.